A diferença da auditoria interna para a auditoria externa. Por mais que as atividades profissionais elas sejam relacionadas, elas são distintas. Elas podem até usar técnicas de teste semelhante para determinar a eficácia dos controles internos, para embasar os trabalhos, né, os resultados reportados, mas são atividades distintas, né, a auditoria interna da auditoria externa. E eu quero aqui trazer 4 pontos chave para a gente entender bem a diferença dessas duas auditorias. Quero que você entenda a diferença entre as funções das auditorias, sobre a independência das auditorias, sobre o processo de avaliação que essas duas auditorias fazem e a opinião, a forma com que eles emitem opinião também, qual é a diferença. Ok? Primeiro lugar, funções. Quais são as funções de cada uma das auditorias? O que elas fazem? Para que elas existem? Então, a auditoria interna, ok? O que ela faz? A auditoria interna ela é focada na eficácia, em buscar conhecer a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e controles. E ela faz isso através de avaliação, orientação, conhecimento, algumas técnicas, justamente para atingir esse objetivo, né? Focado em conhecer a eficácia, repetindo, conhecer a eficácia dos processos de governança, gerenciamento de risco e controle. Né? Então, ela faz tudo isso justamente para oferecer essas informações que ela levanta para as partes interessadas internas, ou seja, para a administração, para o comitê de auditoria, para o conselho. Então, essa é a função da auditoria interna. E qual é a função da auditoria externa, então? A auditoria externa ela busca uma opinião sobre a confiabilidade dos resultados financeiros reportados. Ou seja, balanços patrimoniais e todos os outros relatórios financeiros relacionados. Então, a auditoria externa vai justamente trabalhar em cima daquelas informações reportadas em relatórios financeiros para testar a confiabilidade dos resultados financeiros, ok? E o resultado desse trabalho todo, ela vai entregar para as partes interessadas externas, né, que são os investidores e os credores. Segundo ponto, em relação à independência das auditorias, qual é a diferença entre a interna e a externa? Relacionado à auditoria interna, para os auditores internos, a independência se refere àquela independência organizacional ou a independência hierárquica e de reporte do auditor interno. Ou seja, dentro da empresa, vamos imaginar dentro da empresa, em relação a todos aqueles trabalhos em que o auditor está avaliando, né, seja a área X, seja a área Y, diretoria, etc., ele precisa ter independência de todas essas áreas em que ele está avaliando. Então o auditor interno não pode estar se reportando a uma área em que ele avalia. Né? Então, o termo de independência da auditoria interna é justamente isso, relacionado à própria organização em que a auditoria está inserida. Né? Então, essa é a grande questão da independência da auditoria interna. Ok, e a auditoria externa? Como que funciona a independência da auditoria externa? A auditoria externa ela é feita por firmas de serviços profissionais. Né? Então, são firmas ou empresas externas, ou seja, que não tem relação com a empresa que vai auditar, por isso que é uma independência. Então tem várias questões aí que a própria empresa de auditoria externa precisa considerar para ter independência da empresa que ele está auditando. Ela precisa ver o escopo dos serviços que ela vai fazer, se não tem algum tipo de conflito com o ramo da empresa, cliente que ela presta serviço. Ela analisa o histórico de trabalho, se já foram feitos trabalhos anteriores, se tem participações financeiras de parte dos sócios da firma de auditoria, participações financeiras na empresa que ela auditará. Né? Então tem todas essas questões, algumas delas, que a auditoria externa considera para que tenha uma total independência. Né? Então essa é a grande diferença. Repetindo,
A auditoria interna tem uma independência em questões hierárquicas dentro da organização, e a auditoria externa é uma firma ou uma empresa externa que não tem relação nenhuma com o cliente de auditoria, que ela também tem essa independência. Então essa é a grande diferença dos dois. Outro ponto da diferença das auditorias é quanto à questão de avaliação. A auditoria interna, ou o auditor interno, como é que ele trata com essa questão de avaliação? Como que ele faz a sua avaliação? O auditor interno, ele usa basicamente a sua experiência e os seus conhecimentos obtidos nos seus trabalhos de auditoria interna, né, do dia a dia, os trabalhos de auditoria anteriores, de sua carreira que ele já fez. Ele usa tudo isso para avaliar uma situação e chegar numa conclusão. Ok? Então, a força da avaliação fornecida pela auditoria interna para as partes interessadas, que eu comentei antes, que são as partes internas, vem da habilidade da auditoria interna em ser independente dentro da empresa. E também da habilidade dela de ser objetiva e competente e também oferecer resultados e conclusões confiáveis. Ok? Então toda a experiência, todo o expertise, o know-how do auditor interno que ele acumulou durante o seu tempo de trabalho, durante sua experiência, tudo isso ele utiliza para fazer as suas avaliações. Já o auditor externo, na questão de, no contexto da auditoria externa, os serviços de avaliação exigem dele aquela independência que a gente descreveu antes, ou seja, uma empresa, uma firma de auditoria externa que vai auditar a empresa, né? Então, o serviço de avaliação depende dessa independência, tá? Só que também ela é pautada frequentemente ela é pautada em estatutos, em regulamentos, em órgãos normatizadores da auditoria externa, como por exemplo a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A auditoria externa é pautada nessas normativas, nesses órgãos reguladores, para fazer as suas avaliações e emitir as suas opiniões, seus relatórios no final. Ok? Então essa é a grande diferença na questão de avaliação. O último ponto que eu gostaria de abordar para mostrar a diferença entre a auditoria interna e externa é a questão de opinião. O que significa emitir uma opinião para cada uma das auditorias? No caso da auditoria interna, a auditoria interna usa esse termo de opinião, que pode se referir a uma classificação, ao julgamento ou a qualquer outra descrição dos resultados que ele obteve no trabalho, né? Ou outras atividades que ele também obteve num determinado período de tempo. Então na auditoria interna, a gente usa esse termo também como uma opinião. É emitida uma opinião do auditor interno, ok? Já na auditoria externa, no contexto da auditoria externa, o termo opinião, ele também tem uma definição técnica, só que é uma definição técnica mais específica quanto aos serviços de avaliação a terceiros, porque ele vai emitir uma opinião, ele é uma firma profissional independente que vai emitir uma opinião a terceiros, no caso, seus clientes de auditoria, que a sua opinião é para próprias partes internas interessadas e na auditoria externa você dá para a empresa. E você é uma firma externa, uma firma independente. E a auditoria interna, as normas de auditoria externa definem o trabalho necessário, ou seja, você já tem os critérios, você já tem as regras definidas para embasar a sua opinião, né? O embasamento, como é que você constrói a sua opinião. Na auditoria externa você tem muitos critérios, já tudo muito trabalho definido, né? Então essas opiniões são um produto-chave do trabalho da auditoria externa. E as partes interessadas externas dependem dessa sua opinião para definirem questões de investimentos, concessões de crédito e outros tipos de decisões também. Então a gente vê que é importantíssimo, né? Então fechamos eu espero que abordando esses 4 pontos, né, que são as funções, a independência, a avaliação e a opinião, acredito que são os 4 principais pontos de divergência entre as auditorias interna e externa. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco melhor, ficar bem claro como que cada um trabalha, qual é a real diferença entre auditoria interna e auditoria externa. Muito